Olá, queridos irmãos e irmãs, muito amados no Salvador Jesus Cristo. Com grande alegria podemos estar juntos para o culto do 7º domingo, dentro do período da Páscoa. Sempre a alegria da ressurreição de Jesus está presente em nosso coração. São todos muito bem-vindos e que Deus assim abençoe ricamente esse nosso momento, onde vamos compartilhar da sua palavra, vamos louvar e assim também ouvir na reflexão da palavra de Deus, aquilo que Deus sempre tem a nos dizer. Que Deus esteja sempre conosco. Amém. Nós hoje vamos lembrar, neste final de semana, do grande evento comemorativo da Ascensão de Jesus. A Ascensão foi comemorada pela Igreja Cristã na quinta-feira que passou, dia 21, e nós hoje então vamos também refletir sobre esse evento maravilhoso e confortador para todos nós, povo de Deus. Nós vamos iniciar o culto em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantamos do Inário Luterano, vocês podem pegar os seus inários e podem acompanhar, cantando junto com a gente, o hino 135, hino 135 do Inário Luterano. Nós vamos seguir no culto de hoje, a ordem das matinas. Quem tem o inário, só o inário, ela está na página 42. E quem tem a Bíblia com o inário, indo lá no final, depois que termina os hinos do Inário Luterano, ali tem uma nova paginação, ali é a página 19. Página 19 vocês encontram também a ordem das matinas. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Vinde, adoremos o Senhor, que Ele nos criou. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Irmãos e irmãs, o salmo do dia é o salmo número 47. Salmo número 47, onde diz assim: ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Assim termina a leitura do Salmo 47. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Nós vamos cantar do Inário Luterano, o hino número 125, hino 125 do Inário Luterano. Contigo descansa.
ansiosos de te ouvir e ver um dia ao mundo regressar. Junta-te nos recolher. Vem logo junto aos teus cumprir o que tua graça prometeu. Depressa vem nos conduzir à glória que teu Pai te deu. Concede aos crentes teus entrar no paraíso celestial e em paz contigo ali reinar, vencendo tudo que é mortal. Nós vamos ouvir mais duas leituras bíblicas, uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo número 1 também, até o versículo número 11. Atos 1, 1 a 11. Leitura de Atos, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 11, onde lemos: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jesus, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Até aqui a leitura. Jogaram
Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar no outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. A próxima leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 1, do versículo número 15 até o 23. Efésios 1, 15 a 23. Paulo ora pelos crentes. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e por ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor, tem compaixão de nós, graças te damos, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vamos nos unir na confissão da nossa fé, usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos cantar do Inário Luterano o hino 124, hino número 124 do Inário Luterano.
com o teu real poder, de pecado e tentações, vem Jesus nos defender, pois nós somos tua grei, glória, glória a ti, ó Rei. Queridos irmãos e irmãs, a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje está registrado no Evangelista Lucas, capítulo 24, dos versículos 44 até os 53. Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 53, onde está escrito: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs no nosso Senhor Jesus Cristo, hoje no culto deste 7º domingo de Páscoa, nós queremos meditar sobre um evento importantíssimo na vida de Jesus, o qual nós recordamos durante essa última semana, na última quinta-feira, a Ascensão de Jesus. Na leitura que acabei de ler, conforme o evangelista Lucas, nós temos um desfecho do Evangelho, as últimas palavras do Evangelho, relatando poucos versículos sobre esse evento da Ascensão. E no livro de Atos, que também nós acabamos de ouvir a leitura, nós temos o relato da Ascensão de uma forma mais detalhada. Os 2 livros foram escritos por Lucas, inspirado por Deus. Atos seria um 2º volume, como se fosse uma continuação. E nós podemos observar que somente Lucas traz esse relato mais detalhado da Ascensão, de como as coisas aconteceram, tanto no Evangelho, mas também no livro de Atos. Lembramos hoje um dia especial, uma data comemorativa muito importante para nós cristãos. A Ascensão de Jesus nem sempre recebe a devida importância que ela tem para nós. Talvez passou despercebida por muitos durante essa semana, não foi divulgada pela televisão, nem nos jornais, como outras datas importantes são o Natal e a Páscoa. Mas ela é tão importante para nós cristãos como todos os acontecimentos na vida de Jesus. Nós lembramos e confessamos a ascensão de Jesus no Credo Apostólico, onde nós confessamos que Jesus subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. No mesmo credo nós temos um pouco antes que Jesus nasceu, que morreu, que ressuscitou, momentos importantíssimos na vida de Jesus que são lembrados e confessados.
fatos que Jesus explica aos discípulos para que eles compreendessem, como está escrito no texto do Evangelho de hoje. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Queridos irmãos e irmãs, a ascensão de Jesus é tão importante quanto o seu nascimento, pois faz parte da obra de Jesus em nosso favor. Alguns têm uma imagem da ascensão um pouco diferente. Jesus parece subindo aos céus, parece que está indo embora, talvez abandonando as pessoas, deixando o trabalho ir adiante com os discípulos. Parece que Jesus está se ausentando, mas na verdade não é bem assim. Não é essa a imagem da ascensão que nós temos. Jesus não deixaria os seus discípulos sozinhos com uma tarefa tão difícil de realizar, a de ser testemunha de Jesus. Tarefa essa que trouxe aos discípulos bastante sofrimento, perseguições. Alguns foram presos, até morreram por causa desse testemunho. Jesus precisou subir aos céus para que com isso ele ficasse mais perto ainda da gente. Ir para o alto para ficar perto. Como assim? Parece um pouco ilógico ir para o alto para ficar perto. Mas é exatamente isso. Com a sua ascensão, Jesus promete estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Emanuel, que significa Deus conosco, assim como está escrito no final do Evangelho de Mateus, o Deus que está presente em todos os lugares. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali, disse Jesus. Isso já representa muitos lugares. E o mais impressionante, ao mesmo tempo, Jesus, onipresente, presente em todos os lugares, foi para o alto para ficar perto. Jesus também, na instituição da Santa Ceia, disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus está presente na Santa Ceia com o seu corpo e sangue para dar perdão pelos pecados. Jesus está presente com a sua palavra na água do batismo, na sua palavra que é lida e pregada em cada culto, a cada momento devocional em que ouvimos a sua palavra, no anúncio do perdão dos pecados ao pecador arrependido. Jesus está presente aqui, agora, que está presente também quando passamos pelo vale da sombra da morte, usando as palavras do salmista Davi: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus está conosco. Queridos irmãos e irmãs, depois de tudo realizado, tudo feito, toda a obra completa, Jesus fala aos seus discípulos o que iria acontecer. Ele já havia alertado muitas outras vezes, em outros momentos, já havia dito que iria para o Pai, mas que do alto os discípulos seriam revestidos de poder. Esse revestimento de poder é a vinda do Espírito Santo, celebrado alguns dias depois. Nós iremos celebrar daqui a alguns dias o Pentecostes, que daria forças, poder aos discípulos, que os auxiliaria para eles serem as testemunhas de Jesus, para que lembrassem de todos os fatos que eles viram a respeito de Jesus, todos os seus ensinamentos, toda a vida e obra, e assim passassem adiante tudo isso que viram e ouviram. E pela misericórdia divina, pela ação de Deus Espírito Santo nas pessoas, esse testemunho dos apóstolos chegou até nós no dia de hoje,
quando aqui nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, até de uma forma muito diferente nesses últimos dias, de uma forma online, em casa, podemos ouvir o trabalho que começou lá em Jerusalém e chegou até aqui, na nossa cidade, no nosso bairro, nas nossas casas e agora amplamente divulgado pela internet para todo o mundo. Deus sempre agindo, usando as pessoas para serem instrumentos da pregação, do testemunho das palavras de Jesus, das palavras da salvação. Jesus subiu aos céus, foi para o alto para ficar perto, para ficar ao nosso lado. Esse é o grande presente que nós recebemos na ascensão, Jesus perto da gente. E no final do texto de Atos, que nós ouvimos hoje, nós temos algumas palavras dos anjos que estavam lá. Varões galileus, homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Por que vocês estão olhando aí para cima? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Essas palavras relatadas no livro de Atos, que os anjos falaram aos discípulos, dão o ponto de partida para o trabalho dos discípulos. Os anjos dizem para os discípulos não ficarem ali parados, olhando para os céus, sem saber o que fazer, contemplando. Eles já tinham um trabalho a realizar. Vós sois minhas testemunhas. O trabalho de testemunhar também é, conforme Jesus explica no Evangelho de Mateus, o de ir fazer discípulos, novos seguidores, batizando e ensinando, até o dia em que Jesus, do mesmo modo em que os discípulos viram subir, voltará em glória. Queridos irmãos e irmãs, vivemos nessa grande expectativa do retorno de Cristo. Até esse grande dia chegar, nós temos muito trabalho a realizar. Ser testemunha de Jesus, ali onde Deus colocou a cada um de nós. Isso não é um trabalho fácil, mas o Espírito Santo que dá forças, que realiza esse trabalho através de nós. Nós já estamos bem longe de onde as coisas aconteceram, de onde elas começaram, lá em Jerusalém. A palavra já chegou em muitas nações. Estamos onde Deus nos colocou e aqui vivemos como testemunhas do seu grande amor por nós. E Jesus voltará. Do mesmo modo como os discípulos viram subir, você consegue viver essa expectativa da volta de Jesus? Não estou dizendo para vivermos ansiosos, preocupados. Como nós aguardamos a volta de Cristo? Não ficamos parados, olhando para cima, para os céus. Temos serviços a realizar, uma obra a fazer. Ser testemunha, agir. Não é um tempo ocioso, apenas nos servindo da palavra e ouvindo e esperando o retorno de Cristo. É tempo também de ação. E nós somos os instrumentos de Deus com tudo o que somos e temos, através do que Deus concede a cada um de nós. Através do nosso tempo, dos nossos dons, das nossas ofertas, trabalhando para o reino de Deus aqui neste mundo. E assim, trabalhando, servindo, vivendo, teremos a qualquer momento o feliz encontro com Jesus. Muitos ficam com medo desse dia, preocupados, ansiosos. Não sabemos o momento certo, mas ele virá. Não precisamos ter medo. Podemos realizar o nosso trabalho, podemos viver a nossa vida confiantes de que Jesus está conosco. Nunca estamos sozinhos. Na ascensão,
nós já temos o presente de que Jesus está sempre perto de nós, foi para o alto para ficar perto. E podemos então viver confiantes no final feliz, onde viveremos eternamente com Jesus no novo céu e na nova terra. Que o Espírito Santo nos mantenha sempre firmes nessa palavra. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós seguimos com o cântico Benedictus, Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Amado Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti, louvando por Tua graça, por Tua rica misericórdia e por Tua bondade, que nunca termina, mas que se renova para conosco a cada manhã. Agradecemos a Ti pelo perdão que o Senhor nos dá todo dia. Reconhecemos as nossas muitas imperfeições e que por nós mesmos jamais poderíamos ir para o lugar que Jesus foi nos preparar. Mas por Tua bondade, por Tua graça, que nos perdoa pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, podemos ter essa plena convicção que o Senhor também cumpre essa grande promessa na vida de todos nós. Se cremos em Jesus, o lugar que Jesus preparou está nos esperando para o dia em que também deixarmos esse mundo e seguirmos para a pátria celeste. Obrigado porque podemos meditar e nos reconfortar na certeza de que todas as Tuas promessas para o Messias se cumprem em Jesus. E assim também com a sua ascensão. A ida de Jesus aos céus é a grande garantia de que tudo o que Ele fez, o seu sacrifício, a sua ressurreição, tudo isso verdadeiramente é para a nossa salvação. E obrigado porque Jesus, indo ao céu, não nos deixa só. Promete que o Consolador, o Espírito Santo, viria, mas Ele também prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nós temos essa plena convicção de que Jesus está verdadeiramente sempre conosco. Amado Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti, agradecendo também pelas dádivas espirituais maravilhosas que o Senhor nos dá, pela fé, pelo amor, pelo perdão, e assim, querido Pai, por todas essas riquezas que vêm do Teu Espírito Santo. Amado Pai, também agradecemos por todas as dádivas materiais que recebemos de Ti. Todas as coisas que dizem respeito à nossa vida aqui nesse mundo,
tudo que é necessário para a nossa subsistência, o alimento, a moradia, enfim, a saúde. Tudo isso agradecemos. Também agradecemos por nossa família, agradecemos pelos bons amigos que o Senhor nos dá, pelo trabalho, enfim, tudo aquilo que precisamos para viver aqui. Receba assim a nossa sincera gratidão. Também, amado Deus, colocamos diante do Senhor as nossas petições, especialmente por aqueles que estão enfermos. Amado Deus, cuida desses queridos. O Senhor certamente sabe das suas necessidades e assim rogamos que o Senhor cuide de todos. Ora por aqueles que estão sofrendo por causa do Covid. Também, querido Pai, abençoa aqueles que padecem por causa de outras enfermidades. Enfim, toma-os todos em tuas mãos e assim cuide de cada um conforme a tua rica misericórdia. Também conforta o coração dos familiares daqueles que se foram, daqueles que partiram desse mundo. Certamente muitos estão tristes, muitos estão morrendo por causa do vírus, outros morrem por outras razões, e certamente a dor de todos é uma dor muito grande. E só o Senhor, com o bálsamo da tua palavra, da promessa da ressurreição e da vida eterna em Jesus, é capaz de confortar os corações abatidos e doloridos por causa da morte. E assim confiamos que o Senhor sempre faz. Querido Deus, olha também por nossas autoridades, abençoa a cada um para que possam ter boas decisões, para que possamos vencer esse momento difícil de pandemia que nós vivemos. E assim também abençoa a tua igreja, para que nesse tempo onde a maioria não pode se reunir, que possamos permanecer firmes na fé, aproveitando os meios que temos diante de nós, especialmente aqueles que a tecnologia nos oferece, para estarmos em culto e assim fortalecendo a nossa fé na tua palavra. Querido Deus e Pai, esteja sempre conosco, porque sem ti nós nada somos e nada podemos fazer. No nome de Jesus, o nosso amado Salvador, é que nós oramos. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Convido a todos para que juntos oremos a oração que Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, e contigo também. Oremos. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, onipotente e sempiterno Deus, que nos trouxeste em segurança até o começo deste dia, defende-nos hoje com o teu grande poder, não permitindo cairmos em pecado, nem nos expondo descuidosos a qualquer perigo. Concede que nossos pensamentos e ações, ordenados por tua providência, sejam retos a teus olhos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Queridos irmãos e irmãs, assim chegamos ao final do nosso momento de culto. Que Deus abençoe a todos e que Ele assim também nos permita, conforme a sua rica misericórdia, estarmos juntos o mais breve possível. Enquanto isso não acontece, que possamos também estar juntos, mesmo que desta forma, de forma online. Assim fiquem todos com Deus e que Deus guarde a todos. Para terminar esse nosso momento, nós vamos cantar do Inário Luterano, hino 369. E no 369. Fiquem todos com Deus. Tu que és meu Salvador,